Olá, povo santo, a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. O nosso devocional para nossa reflexão hoje está em João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos, entretanto, ler inicialmente apenas o versículo 7, que diz: Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Este episódio está contido na multiplicação dos pães e dos peixes. Faz parte de um sinal milagroso contido nos 4 evangelhos. Este fato deu-se no mar da Galileia ou de Tiberíades, como era também conhecido, por tratar-se de uma cidade construída pelos romanos e batizada com o nome do imperador Tibério, cerca de 20 a 30 anos antes de Jesus Cristo. Vamos nos reportar aqui a participação de Filipe neste episódio. Se voltarmos ao verso 2 deste capítulo, é possível perceber como os milagres impressionam e atraem as pessoas. Era uma multidão numerosa que seguia a Jesus por causa dos milagres, os sinais que ele fazia. Ainda hoje, muitas pessoas só seguem a Jesus interessadas apenas em milagres. Muitos estão interessados em soluções grandiosas. Seguir a Cristo ou ser cristão apenas para ter uma ajuda material, um pouco de pão material ou uma cura, é desconhecer a verdadeira razão do cristianismo. É desconhecer o próprio Cristo. Um cidadão disse ou salientou que uma fé baseada em milagres nunca é tão agradável a Deus como a fé buscada ou baseada somente na sua bendita palavra. A palavra de Deus não deveria exigir milagres para comprová-la. Qualquer coisa que Deus diz é verdade, jamais poderia ser mentira. Isso deveria ser o suficiente para qualquer pessoa. O cristianismo de muita gente é um cristianismo apenas de dádivas e benefícios temporais. Uma ajuda material é tudo o que muitos estão buscando ou esperando do seu cristianismo. A conversão da alma, a vida eterna e a comunhão com Deus são assuntos a respeito dos quais muitos não cogitam. No verso 2, lemos que Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos, provavelmente para descansar. Eles trabalhavam muito, passavam quase todo o tempo servindo e ajudando, pregando, curando, porém Jesus procurava sempre ter alguns momentos de repouso com os seus discípulos. Naturalmente, nesses momentos, Jesus orava, meditava e ensinava aos discípulos. Nos versos 5 a 6, temos a constatação de uma necessidade a ser atendida. Essa necessidade foi percebida por Jesus, que, erguendo os olhos, viu a grande multidão que vinha ter com ele. Nos sinóticos,
Foram os discípulos que perceberam a necessidade do povo. Mas aqui, complementando o relato, João mostra que Jesus percebeu a necessidade e usou a solução ou a situação para testar a fé deles. A multidão que procurou Jesus era faminta e pobre, e Jesus representava a grande esperança para ela. Jesus então disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Filipe foi aquele amigo que, sendo chamado por Jesus, achou Natanael e disse-lhe que tinha encontrado o Messias. Ora, ali era deserto. Não havia meios de alimentar uma multidão tão grande. Jesus se interessou em alimentar o povo, demonstrando o cuidado divino em todas as áreas das nossas vidas. Isto nos faz lembrar que, como cristão, devemos nos preocupar com os que passam necessidade e procurar alimentá-los também. Quando Jesus fez a pergunta para Filipe, ele não disse que não conhecia o caminho a tomar. Ele não tinha necessidade de perguntar a um discípulo como resolveria o problema. É que Jesus nos prova e nos testa em ocasiões como aquela. Ele quer saber o que pensamos a respeito de uma multidão faminta e como procuramos resolver tais necessidades. Muitas vezes Jesus experimenta diante dos problemas, ele prova a nossa fé. Como é que nos portamos diante de circunstâncias difíceis como aquela? E como nos portamos diante das dificuldades menores do dia a dia, em nossas casas, no trabalho, nas escolas, nas nossas atividades sociais. Às vezes pensamos que o problema vem por acaso, sem nenhuma finalidade espiritual. Mas Deus quer provar a nossa fé. Deus quer amadurecer a nossa fé. Alguém já disse que o teste ou a prova serve para revelar o aluno a si mesmo, não ao professor. Então, quando você é testado, quando você é requisitado para fazer uma prova, é para testar a sua capacidade, o seu valor. Não é para você provar se o professor é bom ou se o professor é mais ou menos, se é capacitado ou não. Você conhece a si mesmo? É a pergunta que podemos fazer a nós mesmos. Você conhece o tamanho da sua fé? Nos versículos 7 ao 9, vemos o pessimismo humano. Então Filipe respondeu: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Por que Filipe menciona aqui 200 denários? Talvez porque fosse o único dinheiro que se achava na bolsa dos apóstolos. 200 denários era quase o valor de um terço do salário de um ano de um trabalhador. Aquela quantidade de dinheiro não era suficiente para atender toda aquela multidão. Com essa declaração, Filipe se revela um homem prático.
ao invés de analisar aquela situação com os olhos da fé, ele tentou solucionar a questão de acordo com as possibilidades humanas. Ele fez um levantamento mental de tudo, do dinheiro, das pessoas, dos pães necessários, para que cada um tivesse ao menos um pouco de alimento. Filipe fez cálculos com a matemática humana. Ele já havia presenciado alguns milagres de Jesus. Porém, naquele momento, não pensou nessa possibilidade. E quando Jesus o experimentou com aquela pergunta, Filipe reagiu como nós reagimos. Pensamos em soluções humanas sem nos lembrar do poder de Jesus, para quem não há impossíveis. Devemos sempre confiar no poder de Jesus para resolver os nossos problemas e qualquer problemas dos outros. Por isso, estamos vendo aqui Jesus testando a fé do discípulo Filipe. A ação de Filipe com seus discípulos deixou claro a impossibilidade humana de suprir aquela necessidade. André traz-lhe a notícia de que ali estava um rapazinho, quase um adolescente, que tinha em seu alforje 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente, disse ele. André nos lembra que os recursos humanos são limitados, mas para o nosso Deus não há limite, mesmo em meio ao deserto. Sentaram-se organizadamente e, organizado, o Senhor Jesus deu graças pelo alimento que tinham em mãos e Deus o fez multiplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós podemos aplicar isto aos dias em que nós estamos vivendo? Quantas vezes eu e você já nos pegamos preocupados não apenas pela enfermidade que está abatendo a humanidade, mas principalmente como é que nos alimentaremos amanhã. Aqui em Brasília, a maioria de nós é servidora pública. E aí nós já ficamos preocupados se com essa pandemia, se com o abatimento que está caindo sobre a economia, se lá na frente o governo vai ter dinheiro para pagar os nossos salários, por exemplo. As empresas fecharam, os comércios estão fechados, muita gente está em casa sem trabalhar e sem saber o que será amanhã. Aí os nossos focos já estão preocupados porque conseguimos nos alimentar hoje. E amanhã como é que vai ser? Estaremos ou estamos pensando como Filipe, que mal temos para nos alimentar agora, ou sequer nada temos? E colocamos o foco em se a economia for para o buraco, nós também iremos. Então é melhor a gente cuidar da economia do que cuidar da saúde uns dos outros. Nós pegamos esta palavra para nós, em nome de Jesus Cristo, para que a gente entenda que Deus está no controle da situação. Não é a primeira vez que a humanidade passa por isso.
No século XVI vivíamos uma situação parecida com esta, com a peste negra, onde milhões de pessoas perderam a vida, onde o único recurso que tinham era este isolamento e as máscaras que muitos de nós aí não gostamos de usar. No século XX, 1917 aproximadamente, tivemos a gripe espanhola. Não existia remédio, não existia vacina para isso, não existia recurso. A salvação foi o isolamento e as máscaras. E hoje nós estamos vivendo da experiência deles, dos quais muito perderam a vida. Falaram que a economia ia entrar em colapso, mas nós estamos vivos até agora. Não morreu ninguém por causa da economia. Mas morreram muita gente porque não acreditaram no perigo e se expuseram à catástrofe. Seja qual for o deserto que eu e você estejamos passando, seja qual for a dificuldade, precisamos acreditar que o Deus que serviu aos nossos antepassados, o Deus do século XVI, o Deus do século XX, o Deus do século XXI é o mesmo. E Ele age na história. E Ele age para cuidar do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra fique conosco. Meu Deus, e nos levante, e nos capacite, Senhor, e nos encoraje, meu Deus, a glória, a confiar em Ti, Senhor. Precisamos confiar na medicina, Pai. Precisamos confiar na ciência. Mas, Deus querido, a medicina, a ciência, a economia, sem as Tuas mãos, não são nada, Senhor. Por isso, Deus, nos inspira e nos confia a confiar em Ti. E inspira, soberano Deus, e ajuda, meu Deus, aos homens da ciência e da economia, soberano Deus querido, meu Deus, a colocar a Ti em primeiro lugar na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então, pessoal, obrigado por ter participado de mais este vídeo. Peço a você que, se ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Dê aquele joinha e compartilhe com mais alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Tchau.